A gente tava trocando figurinhas com a Bibi e eu vindo aqui para a firma, como a gente gosta de dizer, eu recebi uma informação de que tá tudo apalavrado com o Balotelli. 2 anos de contrato. Foi uma negociação direta do presidente do Corinthians, Augusto Melo, com os representantes do Balotelli. Acertaram o tempo de salário, acertaram o tempo de contrato, salário, e que nas próximas horas o Corinthians deve divulgar a chegada do Balotelli. Por que eu não vou cravar? Porque o Balotelli é maluco. Não. E o Augusto Melo, digamos assim, E o Augusto Melo, digamos assim, que também, eu acho que pelos dois lados deste caso. Então, a informação que a gente trouxe é a seguinte, a Bibi também apurou. Apalavrado, conversado, videoconferência. Agora falta assinar, fazer os exames e ser apresentado. No futebol, as coisas mudam muito rapidamente. Um dia o Balotelli pode acordar amanhã e falar assim, eu não vou. Só pra gente entender, este não é um nome que o Corinthians foi atrás. Foi oferecido ao Corinthians. Chegou no Corinthians. Que também faz parte, né? Não, sim, só pra gente entender. Porque... um intermediário ofereceu, exatamente. Isso. Mas numa das oportunidades que eu tive de conversar com o Fabinho, ele já tinha nos dado um indício de que poderia surgir um nome de criatividade nessa janela de transferências. E seria, né, a contratação do Balotelli seria... Pô, desculpa, mas aí, essa criatividade, ela é dos empresários, ela não é do Corinthians. Ah, não, perfeito. Não é o scout do uma Corinthians criatividade. Não foi uma criatividade. E não foi o departamento Uma criatividade é você achar o Verrete. É isso aí. Isso é uma criatividade. É um nome que ninguém sabia. Porque até a temporada anterior jogava a Série B do Campeonato Argentino. Como lá atrás o próprio Vasco descobriu o Cano também. Descobriu o Cano. Isso é criatividade. Agora é assim. Você aceitar um Balotelli, eu não acho que é criatividade. Mas deixa eu só... Inclusive, eu acho que é mais um desespero, quase né? salva. É isso. É um desespero. Então, mas há quem diga que essa direção, ela, muito pela situação de estar extremamente pressionada e precisar se recuperar em relação à confiança com a torcida, ela faria algo assim, com algum grande nome. Sim, a gente já viu outros times fazerem contratações de desespero, um medalhão que não necessariamente esteja entregando um bom futebol para uma situação de convencimento. É diferente, por exemplo, da chegada do Suárez na temporada passada, porque a gente sabia que era um jogador que ainda, mesmo com uma passagem ruim pelo Nacional, iria entregar. Bom, mas só para corroborar o que disse o Ricardinho e para o telespectador conseguir nos entender, por que não dá para cravar o Balotelli? Porque é uma contratação do presidente, né, que ele está matando no peito e dizendo, eu quero fechar com o Balotelli, mas o Corinthians hoje, ele tem um CEO. O CEO, ele não vai influenciar... O CEO assinou o contrato? Ainda não assinou o contrato, mas já está trabalhando no clube. Ele não vai influenciar nas contratações, mas ele pode avalizar ou não, dizer, olha, para a saúde financeira do clube, assim não funciona. Esse valor de luva ou esse valor de salário não funciona. Daí o presidente pode argumentar, não, mas eu vou trazer o investidor X, ou eu estou fechando o patrocinador Master, que ainda não chegou, né, depois de todo o imbróglio com a VaideBet. Então, pode acontecer com o poder de convencimento de outros departamentos, essa contratação dá para trás. Mas tudo bem, mas ainda... Perfeito. Não, e ainda é um regime presidencialista. Sim. Ele que então, decide. se o CEO disser não e o presidente disser, eu quero, dane-se, ele vai contratar. E eu acho que a chance disso acontecer é enorme. Enorme. É que aí eu só acho que, assim, o recado quando você traz o Fred Luz, que é o CEO que chega no Corinthians, eu acho que ele é um recado bom. Sim. Eu acho que a entrevista dele traz uma realidade, assim, pro torcedor. Tipo, cara, não dá pra vocês serem otimistas e achar que vai brigar pro título todo ano, porque este momento não é disso. Até pelo portfólio dele, né? Exato. O portfólio dele no Flamengo é muito bom e passa uma mensagem de um clube que vai buscar se recuperar sem fazer loucura. Aí na primeira oportunidade que tem, o presidente passa por cima deste CEO que ele contratou pra não fazer loucuras, pra fazer uma loucura... Loucura. Desculpa, aí não faz sentido o Fred fala assinar uma o contrato que ele ainda coisa não e assinou. age de uma Mas outra assim, maneira. eu concordo contigo 1.000.000%. Mas conhecendo o Augusto Melo... Não, total. Acho que... Se ele falar não, o Augusto vai falar, vai. Vai, porque eu quero. Eu contratei o Coronado por 2 milhas por mês. Por que eu não posso contratar o Balotelli? A comissão do Ramon Dias também não é barata. Não é barata. No Vasco da Gama, o salário dele era o 3º maior do Brasil, só atrás do Tite e do Abel. Então, provavelmente, ele tá indo nesse mesmo patamar para receber um salário altíssimo, né? Ele tem uma excelente comissão, o Emiliano Dias, filho dele, é um excelente auxiliar técnico. O preparador físico dele também é um dos melhores do mundo, assim, a questão física que eles tratam na comissão deles é muito importante. E algo que o Ramon traz também são contratações de Brasil. Ele treinou o Botafogo, mas foi uma passagem onde ele teve um problema de saúde e o Emiliano
comandou alguns jogos e depois ele não pôde permanecer. E aí, assim, ele traz também nomes que são de confiança dele, né? No Vasco ele fez isso com o Medel. O Medel era um cara que tinha um salário alto e que, para aceitar esse desafio e tal, recebia muito bem e já chega com a braçadeira de capitão e tal. A galera fala muito no Vasco que tinha um quê paneleiro ali dos gringos, né? Não me surpreenderia, por exemplo, se o Fausto Vera voltasse a ter oportunidades e tal, porque é o estilo do jogador que o Ramon gosta e até por ser a patota dos gringos ali, algo que ele teve muito forte dentro do Vasco também. E aí nomes para se ficar de olho, o torcedor do Corinthians, né? O Cuejar é um nome que provavelmente vai aparecer como dos ventilados para o Corinthians contratar nessa janela. Ele apareceu com muita força em todas as janelas do Vasco. O Emiliano é amigo pessoal dele, eles treinaram ele no Al Hilal, né? Eu acho, inclusive, na Arábia. Que eles são empresariados. Isso, eles são empresariados. Não, e eles são muito próximos. Ele já declarou várias vezes que sonha em voltar a trabalhar com Ramon Dias. Eles ficaram por isso aqui, ó, de não trazerem ele para o Vasco da Gama e provavelmente vão tentar fazer essa movimentação para levar ao Corinthians. Porque essa posição é uma posição a mais carente do Corinthians. Exatamente. E seria um jogador de confiança. O Ramon e o Emiliano, eles gostam de ter um cara deles dentro de campo, entendeu? Foi assim com o Medel. O Cuejar já fez essa função no Al Hilal e poderia fazer no Corinthians. Seria uma baita contratação, inclusive. Vamos ver se... Mas também é outra que não é barata, né? Assim, né? Nada no futebol é barato ultimamente. Mas eu acho que quando você tá... Desesperado. Já vivemos isso. Quando chega um técnico e diz, eu preciso desse nome aqui pra tu me ajudar a resolver a situação. Tá bom, vai. Vai que eu não vou nem pensar. O que é um... Só vou te dar pra quem já tá... E ele deu sinal verde pro fato de contratar o Ramon Dias deu sinal verde. Você tá balizando isso também, né? Porque ele fica ali quase como um manager, né? Quase como um gerente de futebol, ele e o Emiliano querendo trazer uma galera. Muitas vezes o Emiliano é quem dá entrevistas, né? É isso.